Torcedor do Corinthians, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Corinthians Agora. Galera, vamos ver aqui essa coletiva de imprensa do Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians. Galera, ele falou muitas coisas aí, né, sobre o Corinthians, envolvendo o seu futuro e também falou sobre reforços. Vocês precisam ver o que ele falou. Galera, antes de continuar o vídeo, já comenta aqui nos comentários o que vocês estão achando do trabalho do Fabinho Soldado aqui no Corinthians. Ele chegou aí, né, sem muito alarde, porém tá sendo a principal peça aí, né, nos bastidores do Corinthians, ele que ajuda nas contratações, enfim, vem fazendo um grande trabalho. Comenta aqui nos comentários o que vocês acham do trabalho dele e também o que achou dessa coletiva. Agora, sem mais enrolações, vamos ver o que o Fabinho Soldado falou, pessoal. Bom, antes desse balanço, dessa informação, que acho que é importante, né, vocês terem uma ideia do que foi e também do que pensamos, eu não posso deixar de, primeiramente, agradecer ao nosso presidente Augusto pelo convite, pela oportunidade de fazer parte do Corinthians. Entendo que naquele primeiro momento da imprensa, os torcedores, alguma desconfiança, que eu encaro isso como normal. Eu entendia que o desafio, que o clube, que a oportunidade era maior do que todas as desconfianças, preparado para exercer a função, e o presidente, nos momentos mais difíceis também, ele, vamos dizer assim, né, ele continuou me bancando para que eu continuasse tendo autonomia dentro do futebol para tomar as decisões importantes inerentes àquilo que precisava no momento. Então, a minha gratidão ao presidente. Quando eu falo presidente, também é extensivo a toda a sua diretoria. Eu encontrei pessoas aqui que me deu muito suporte, parte jurídica, parte do marketing financeiro, né? Então a gente tem uma proximidade muito grande hoje com o diretor jurídico, o Vinícius Cascone, com o Pedro, que é o do financeiro. Enfim, todas as áreas do clube elas têm se falado. Precisamos certamente alcançar ainda outros desafios para 25. Mas esse ano, esse suporte foi importante para que o executivo do Corinthians tivesse tranquilidade para, juntamente com o treinador, a comissão técnica, os atletas, blindar o elenco para que a gente realmente buscasse as vitórias, e foi o que aconteceu. Então, meu muito obrigado ao presidente, e eu estou muito feliz de, no final desse 2024, entregar o Corinthians com seus objetivos muito claro e, graças a Deus, bem definidos. Obrigado, tá? Bom, em relação a 25, é importante falar daquilo que nós conseguimos avançar em 24. E quando eu falo avançar, o clube investiu em profissionais, fizemos uma seleção e sempre analisando, né, os currículos com muito critério. Conseguimos melhorar em relação a isso, trazer novos profissionais, que com esses novos profissionais certamente está alinhado a novos processos. Investimos em tecnologias. Quando eu cheguei aqui eram 4 tecnologias, hoje nós temos aproximadamente 9. Isso mostra a evolução também, não só na parte da comissão técnica, do atleta, mostra naquilo que o Corinthians também está pensando, está olhando para que a gente consiga cada vez mais melhorar a estrutura do clube, para que os atletas consigam trabalhar no nível de excelência, porque a cobrança em cima dos atletas é são grandes, e para isso o suporte fora de campo ele precisa também ser muito bem feito. Então o Corinthians está pensando nisso, e a gente também nós temos também um desafio enorme para 25. Também preciso confessar que algumas outras áreas a gente precisa ainda reorganizar, e para isso eu continuo focado nesse trabalho, com a autonomia do presidente, para que em 2025 também a gente consiga fazer algumas modificações para que a gente consiga, continue em busca dos nossos objetivos que nós temos para 2025. Da minha parte é só isso. Vamos lá, então, vamos dar início às perguntas da imprensa.
Boa tarde, Fabinho, tudo bem? Bruno Cassucci, do GE. Você já fez uma primeira explanação sobre 2025, mas eu gostaria de me aprofundar um pouco mais em relação à montagem do elenco. Com o time participando de Libertadores, tendo um nível de exigência maior, o que o torcedor pode esperar da qualificação do elenco, da chegada de novos jogadores? Eu pergunto em cima disso porque hoje à noite também vai ser votado o orçamento do clube e lá a gente já pôde ver que tem uma previsão de redução de custos. A gente sabe que o clube está nesse objetivo de sanear suas contas, de reduzir o endividamento, e lá na parte de pessoal tem uma redução de custo de 20%. Me parece uma meta bastante ousada. Isso, lógico, não envolve só o profissional, são todas as áreas do clube, mas eu imagino que também afete seu trabalho. Então, nesse cenário de uma exigência maior por estar na Libertadores, mas também de uma necessidade de redução de custos, o que você pode passar para o torcedor? O que o torcedor pode esperar para 2025? Vai ser possível fazer tudo que foi colocado sem nenhum problema. Nossa ideia é manutenção da equipe, nosso presidente já falou diversas vezes sobre isso. Eu vim aqui também, né, para poder prestar esse esclarecimento para vocês, para que vocês tenham as informações muito claras. Foi assim durante todo o ano e vai continuar sendo assim. Faremos o esforço necessário para manter o elenco, porque nós entendemos que com esse elenco as nossas metas esportivas para 2025, certamente elas serão alcançadas com esse elenco que aí está. Temos sim a conversa com o financeiro, já participei de alguma delas, temos algumas metas, alguns objetivos que precisamos também entender. Agora eu te falo que esse não vai ser o problema, vamos ser criativos mais uma vez, trazer os jogadores, se por acaso houver a necessidade da chegada, nós vamos trazer os jogadores certos, na hora certa, mas o maior objetivo e o pensamento nosso é permanecer com esses atletas que aí estão, e é claro, o futebol é muito dinâmico, o Corinthians é uma grande equipe, existem as procuras, existem as sondagens, mas por enquanto não chegou nada para a gente oficial, para nenhum jogador, também queria deixar isso claro, mas o Corinthians está aqui para ouvir também, a conversa com todos eles é muito clara, é muito aberta, todos eles têm o desejo de permanecer, e esse vai ser o nosso trabalho e a nossa intenção também para 25. Fabinho, Matheus Fernandes, central do Timão. A lista da Copinha ficou um pouquinho diferente do que a torcida imaginava. Alguns jogadores que foram figurinhas carimbadas durante o ano todo acabaram ficando de fora da lista. Com relação a esses jogadores que foram ausências na lista da Copinha, existe algum planejamento para eles estarem no profissional no Paulistão ou algum planejamento para empréstimo, algo do tipo? Obrigado. Uma pergunta importante. O trabalho está sendo muito alinhado com a base, através do seu executivo, né, do Alex Brasil, juntamente com os seus diretores. A gente entende que o elenco que está sendo formado e a própria apresentação nossa, mesmo sendo tempos curtos, e já estou entrando um pouquinho também em relação àquilo que está sendo projetado para o campeonato, a nossa intenção é nos primeiros jogos realmente ser jogos que nos ajudem também, né, nessa preparação para o ano. E esses jogadores da Copinha, a gente vai estar sendo observado, aqueles que estão nela e aqueles que não estão também. Se houver alguma maior necessidade, sim, serão chamados. A nossa ideia é usar esses primeiros jogos do Campeonato Paulista para que a equipe faça uma boa preparação. Nós estamos muito tranquilos em relação a isso. Esse tempo de férias merecido, precisa também, né, todos nós, os atletas, quem trabalhou esse ano todo foi muito, muito intenso, ter esse tempo de descanso, porque quando voltarem, vão ser dias realmente de muitos treinos, muitos testes, e aí sim, com esses primeiros jogos, ter uma preparação melhor para o decorrer do ano, que vai ser bem desafiador com grandes campeonatos. Fabinho, Márcio Reis, Rádio Craque Neto. Queria que você fizesse um paralelo de quando você pega para começar a fazer essas contratações no Corinthians, que é uma janela de correção com jogadores importantes que leva o Corinthians da zona de rebaixamento à Libertadores e Copa do Brasil, e como que está sendo para negociar agora, se chegarem novas contratações, no momento que o Corinthians já está na Libertadores numa sequência que vem de 9 vitórias consecutivas. Para te responder essa pergunta, eu preciso falar um pouco de estrutura, né, de futebol, né? A gente estamos construindo um novo elenco.
tudo aquilo que aconteceu com o Corinthians em relação ao campeonato, que foi muito duro, foi muito, muito perigoso. Uma equipe como o Corinthians ter essa transformação que teve, né, de elenco, de comissão técnica. A gente sabe que isso é arriscado. E a gente entra no ano agora, eu não digo tranquilo, mas muito mais próximo dos acertos. Você tem uma equipe, você tem uma comissão técnica que certamente vai iniciar o próximo ano. Jogadores já adaptados, um elenco já totalmente formado. Então, hoje, de verdade, eu não consigo falar com vocês de nenhuma necessidade extrema por posição. Porque todas elas existem, né? 2 jogadores no mínimo para cada posição que tem condições de entrar e também performar em alto nível. Por isso que nós olhamos um pouquinho para a estrutura. A gente tem um elenco, a gente está trabalhando também na estrutura para que o Corinthians consiga suportar todos os campeonatos que tem pela frente. Quando eu digo todos os campeonatos, eu digo de 25, eu digo de 26. O Corinthians, cada ano, precisa ser melhor. E esse tem sido o nosso objetivo. Se precisar ir ao mercado, já falei também, né, sobre essa questão. Existem jogadores que já despertam um desejo maior de jogar no Corinthians. Nesse primeiro ano foi muito difícil. Valorizo sempre aqueles que vieram, que aceitaram, porque mesmo entendendo que o Corinthians atravessava por momentos fora de campo, um pouco conturbado, alguns problemas certamente do campeonato, você olha a tabela, você estava sempre ali no rebaixamento, e esses jogadores compraram a ideia, e eu valorizo muito isso. E nós conseguimos, com muita criatividade, reconquistar a credibilidade técnica, que isso é importante. O jogador que vá trabalhar em qualquer equipe, ele vai olhar para essa parte. Ele vai olhar aonde que ele vai trabalhar, como é que é os campos de treinamento, se são campos de qualidade, como é que é os departamentos. Eles falam, eles ligam, eles procuram saber. E aí, quando você também trabalha, você melhora essas estruturas, isso facilita também a nossa ação no mercado. E é claro, a parte esportiva ela é fundamental. Quando o atleta hoje ele olha, encontra uma equipe equilibrada, uma equipe que, não só por falar, né? Que o Corinthians é isso. O Corinthians precisa buscar, brigar por títulos. O que aconteceu com a gente esse ano é inaceitável. O Corinthians não pode estar mais nessa situação. Mas quando o atleta olha para esse discurso, olha para o tamanho do Corinthians e vê realmente uma equipe preparada para isso, as nossas possibilidades elas aumentam. É com essa atenção que nós estamos no mercado, e a hora que nós identificarmos algum atleta importante que, dentro das nossas necessidades, certamente nós iremos fazer a contratação para que possa melhorar ainda o nosso elenco. Mas certamente serão situações pontuais, e aí o trabalho ele fica muito mais saudável quando você já tem todo esse elenco pronto. Fabinho, boa tarde. Gustavo Beritelli, da Rádio Coringão. Você já falou sobre reforços e sobre o pessoal da base, né? A gente acompanhou que você esteve presente nas categorias de base ao longo do ano, ao longo da temporada, e equalizando justamente isso que você comentou, pontuais reforços, como que você enxerga a necessidade de você trazer a base para jogar junto com o time, seja em pontos de evolução, em pontos de trazê-los de fato, para eles conhecerem, para eles estarem mais presentes no dia a dia, e como equalizar isso com a necessidade do Corinthians voltar a brigar por títulos, voltar a brigar na parte de cima com um desempenho bom, como foi agora no fim dessa temporada. Obrigado. A base também, até por toda a turbulência, né, que foi esse ano, até que o contato ele deveria ser maior. Não foi da forma que eu queria, até por todas essas questões que nós atravessamos. Chegou lá o Alex, Brasil, a relação já era ótima com a base, com o Alex ainda, ela fica muito mais próxima ainda, e a nossa ideia é essa, esse ano, de 2025, está muito mais próximo. Os processos da base, eles estão totalmente ligados com o profissional. É isso que a gente está também implementando aqui. O processo que é feito no departamento de saúde, na parte física, na parte técnica, ele precisa estar muito alinhado. Esses jogadores que chegam para a gente do sub-20, o tempo de adaptação tem que ser muito pouco, porque o processo que se realiza lá tem que ser muito parecido com o que se realiza no profissional. E o nosso desafio para 25 é cada vez mais aproximar
essa integração, ter ainda mais jogadores, porque há espaço, mesmo com uma equipe qualificada no profissional, há espaço para ter esses atletas de base. O Corinthians precisa ter, historicamente, né? Revelamos grandes jogadores. Tá aí, um deles é o Bidon, né? Que está desempenhando um papel fundamental. É um atleta que representa muito o que é jogar no Corinthians, em relação àquilo que faz, em relação à base. E nós queremos ter mais jogadores como esse e certamente iremos nos aproximar muito com esse processo de base para que o Corinthians revele, para que o Corinthians contrate bons jogadores, mas também que faça boas vendas também, porque o clube também necessita também de realizar essas saídas. Fabinho aqui, Luiz Fabiani da Itatiaia. Você, quando chega ao Corinthians, você é um dos membros que compõem a cúpula do futebol. À época, o Corinthians tinha um diretor estatutário e um diretor adjunto, dividindo funções com você no dia a dia. Você termina o ano, de certa forma, sozinho, como integrante da diretoria de futebol. Naturalmente, o presidente tem sua colaboração, os de outros departamentos também. Mas eu quero saber se você sentiu falta, em algum momento, de mais alguém para estar 100% direcionado ao futebol na questão administrativa e de metodologia, e se o Corinthians pensa numa contratação nesse sentido fora do campo, mas para alguém para dividir funções e trabalhar com você nesse departamento. Eu tenho uma equipe que também foi formada, né, durante esse tempo, muito competente, até com profissionais que estavam dentro do Corinthians mesmo, né? Então eu tenho hoje um gerente administrativo, que é o José Carlos, já estava aqui, e era um funcionário da base e tem me dado esse suporte no profissional. Dentro dessas contratações que eu falei para vocês, que nós realizamos, também veio o Renan, nós reformulamos o departamento também de mercado, e quando se fala muito dessa janela, né, dos jogadores que chegaram, a gente não consegue construir nada sozinho. Eu tô querendo ficar sério, mas eu vou... Tem um cara que tá me olhando ali, ele tá parecendo... Parece o Fabinho Soldado. Depois eu vou conversar contigo, hein, cara. Mas o Renan reformulou esse departamento, tá reformulando, tá trazendo novas pessoas, novos profissionais para que esse departamento também consiga olhar para o mercado alternativo, e foi o que o Renan fez. Então nós temos uma equipe boa. Sinceramente, eu tive todo o apoio que eu precisava. Parte política, aí é uma questão que realmente o presidente precisa responder. A gente sabe que o Corinthians é uma equipe grande, uma equipe tradicional, que sempre teve, né, os seus diretores, e eu respeito muito isso. Mas de momento algum eu me senti sozinho, até porque a presença do presidente sempre foi importante, a aproximação com todos os departamentos, ele aconteceu de uma forma incrível, e eu consegui ter o apoio jurídico, o apoio financeiro, o apoio no marketing, naquilo que representa e precisa o executivo estar respaldado, eu tive, então certamente não tive nenhum problema quanto a isso. E espero continuar tendo esse apoio para que 25 a gente continue no caminho certo. Boa tarde, Fabinho, tudo bem? Ulisses Lopresti do Lance. O Augusto Melo, o presidente, sempre é muito enfático quando ele recebe perguntas sobre o Yuri Alberto. Ele afirma que o jogador tem contrato até 2027 e garante a permanência dele. Enquanto o jogador já declarou publicamente que tem o sonho de jogar na Europa e já afirmou que se sentaria para conversar sobre propostas. Se fosse para o Corinthians, ele poderia sair. Com qual dos dois discursos você está mais alinhado? É o discurso que o presidente falou. E não é que a questão só de alinhamento, é uma realidade. Qualquer atleta, quando eu jogava também, eu tinha um sonho de jogar também na Europa. É um sonho importante, mostra a grandeza do jogador. Ainda mais um atleta que está jogando no Corinthians, os sonhos precisam ser altos. A gente sempre pensa, né, que antes de qualquer saída, como é importante o jogador ganhar títulos pelo Corinthians, ficar marcado na história positivamente no Corinthians, e o Yuri Alberto especificamente, ele também pensa nisso. Ele é um profissional, ele está aberto, sim, a receber sondagens, a receber propostas, faz parte da vida de um atleta, e a gente, conta clube, o que a gente precisa, o que a gente realmente está focado é a permanência dele. Até então,
não aconteceu nenhuma oferta oficial. A gente vai estar sempre aqui aberto, pronto para conversar, em qualquer circunstância que for. Mas eu também tenho certeza que o Yuri, mesmo que tenha esse sonho de jogar também na Europa, ele também tem sonhos de conquistar grandes coisas no Corinthians. É isso que a gente espera. Fabinho, o Corinthians terminou o ano classificado na Libertadores, classificado para a Copa do Brasil, mas viveu um ano bastante difícil. Quais as maiores dificuldades que você enfrentou desde que você chegou até aqui? Foram grandes, né? Mas, assim, nenhuma delas, vou falar, eu não estava preparado para isso, ou não sabia que iria acontecer. Claro que tem outras que a gente não imagina, assim, qual é o momento que vai chegar, mas a gente sabe que com uma equipe como o Corinthians tem, né, a sua parte política muito agitada, é uma mudança de gestão. Eu vim muito tranquilo quanto a isso. Quando eu recebi o convite, é claro que algumas pessoas próximas, amigos, você tem certeza, você vai sair de um lugar que está estável e... Eu conheço o Corinthians, mesmo não jogando no Corinthians. Quem trabalha com futebol sabe o que é Corinthians. E foi com esse motivo, com essa motivação que eu aceitei o convite, mesmo entendendo que era um ano extremamente difícil. Primeira gestão do Augusto, primeiro ano de mandato, onde o clube estava passando por uma mudança, mas eu me senti preparado para fazer aquilo que eu combinei com o Augusto, aquilo que o Augusto combinou comigo, a autonomia que ele me deu para trabalhar, então deu muito certo. Não dá para te citar qual foi o maior, mas é claro que você remontar uma equipe é bem difícil. Quando eu cheguei aqui no Paulista, eu lembro que as reposições eram poucas, né? E aí você precisa arregaçar as mangas, precisa ter capacidade de conhecimento de mercado, conhecer os atletas, ter uma ação muito rápida no mercado, por isso que eu digo do departamento de scout que sempre me auxilia, e esse foi um desafio enorme. Mas deu muito certo, agora é olhar para 25 com essa esperança e já também entendendo que também vai ser um ano, não vai ser fácil, vai ser um ano onde você disputa a Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Os nossos concorrentes sempre se reforçam, eu vou cansar de falar sobre isso, não é fácil você inicia um Campeonato Paulista com equipes que já estão se preparando um mês e meio para ela, e a gente entra com uma semana, com 10 dias para jogar o primeiro jogo. Temos que ter convicção, de novo, naquilo que a gente acredita. Foi com essas convicções que nós permanecemos o projeto para 24, mesmo em meio a alguns resultados não positivos, mas nós entendíamos que nós estávamos percorrendo o caminho certo, e essa convicção, essa certeza no que era o nosso objetivo foi fundamental para hoje a gente estar realmente comemorando todos esses acessos que nós tivemos, essa boa colocação no Brasileiro, 7º colocado, a Libertadores garantida. O Brasileiro, a Copa do Brasil, né, voltou, né, que ela estava perdida, e o Campeonato Paulista. Então nós temos aí 4 competições importantíssimas para a gente seguir forte e ter um 25 bem melhor do que esse ano. Fabinho, tudo bom? Boa tarde. Stefano Alba da TV Bandeirantes. Em relação ao Yuri Alberto ainda, você está falando bastante em manutenção do elenco, né? E obviamente o Yuri Alberto vai ser a peça que vocês vão mais tentar manter para 2025. Caso isso não aconteça, você falou também em colocar algumas peças pontuais. O principal objetivo do Corinthians vai ser essa substituição, e no mercado, se o Yuri Alberto não conseguir ficar no Corinthians, essa seria uma substituição pontual, uma contratação pontual do Corinthians. E aí, olhando para essa posição também no elenco, Pedro Raul, um cara que o Corinthians teve que desembolsar 25 milhões. É um cara que fica também para 2025, pode ser um substituto do Yuri Alberto, vai ter mais chance, ou a ideia é negociar esse jogador também? Obrigado. De nada, a pergunta também é importante. Sobre o Yuri, é uma sequência de resposta praticamente assim a mesma, você até me desculpa, porque é o objetivo nosso manter o Yuri. E não só o Yuri, mas qualquer um outro atleta que, porventura, mesmo não sendo, né,
a nossa intenção, mas que houver alguma modificação, aí sim, claro, nós vamos acionar o mercado. Nós temos aí o setor competente para passar o nome para a gente e a gente ir atrás e realizar a contratação. Mas não é o que a gente espera. Não dá para se falar de especulação, essa que é a verdade. Eu quero muito ser verdadeiro com vocês. A hora que tiver uma situação concreta, a gente vai ter que sentar aqui e falar, porque de fato vai acontecer ou pode acontecer, mas não é a nossa intenção. O Yuri está feliz, o Garro está feliz, o Memphis está feliz, o Carrillo está feliz, o José Martins está feliz, todos esses jogadores que chegaram nessa janela, os que também chegaram na primeira janela. O elenco está muito fechado. Isso é difícil você conquistar isso em tão curto prazo. É importante falar sobre isso. Você tem um elenco que se ajustou durante o caminho e você termina o ano da forma que nós terminamos, a gente precisa manter a harmonia, manter a responsabilidade que eles têm entre eles. E é claro que o sucesso de 2025 vai passar por essa manutenção. Eu espero não poder estar falando aqui de nenhuma saída mais para frente, somente manter tudo isso que a gente construiu em relação ao elenco. Sobre as saídas, também, se tiver alguma ação pontual, nós também iremos comunicar. Não teve nada sobre isso ainda. A conversa com o Ramon e o Emiliano, ela já tem durante algum tempo. Na véspera do jogo, nós ficamos lá muitas horas no hotel conversando sobre essa equipe. E a hora que nós tivermos algumas definições, sim, nós passaremos. E até para evitar especulações, eu vou ser direto, eu vou comunicar aquilo que certamente os passos que o Corinthians vai dar até o fechamento desse ano. Pessoal, em continuação ao vídeo aqui, vamos falar um pouquinho sobre essa entrevista do Fabinho Soldado, né, pessoal? Hoje, nessa segunda-feira, dia 9 de dezembro, o Fabinho Soldado fez uma coletiva de imprensa lá no CT do Timão e falou, né, galera, sobre o futuro aí do Corinthians, como vai ser o planejamento para 2025, falou também sobre reforços e a permanência, né, dos jogadores aí do Timão, pessoal. O Fabinho Soldado falou que o Corinthians tem a intenção de segurar o Yuri Alberto, né, pessoal, nessa temporada que vai entrar em 2025. Ele falou que o Yuri é um jogador muito importante e todo mundo sabe que isso é verdade, né? O Yuri vive uma fase assim excepcional. No começo do ano era muito criticado, teve aquele episódio lamentável com o Mano Menezes, né, onde ele foi xingado. E aí o Yuri Alberto ouviu as críticas, mas manteve de pé e aí no final da temporada conseguiu dar a volta por cima, né, sendo artilheiro do Brasileiro. Ele ficou ali empatado juntamente com o Alejandro do Vitória, ambos com 15 gols e conquistou aí, né, a artilharia do Brasileiro. Corinthians também teve o líder de assistências aí, Rodrigo Garro, sendo eleito, né, também o melhor meia do Brasileirão, craque da galera. Enfim, baita temporada do Yuri Alberto, Rodrigo Garro, né, jogadores que estão desde o começo do ano. Destaque também para Carrillo, Memphis Depay, José Martins, né, pessoal, Charles, que marcou ontem, são jogadores que vieram aí na reta final do ano, na janela do meio do ano, e conseguiu, né, se encaixar na equipe rapidamente. O Memphis Depay estreou em setembro e em, se eu não me engano, 14 jogos, já tem 7 gols e 4 assistências, se eu não me engano, eu acho que é algo assim. Enfim, são números muito favoráveis para quem começou, né, há pouco tempo aí no Corinthians, chegou numa confusão danada lá, o time no Z4, colocou a camisa e fez aí, né, pessoal, valer a pena o futebol, né, que o Memphis fez em toda a Europa e todo o time que ele passou lá foi bem, e no Corinthians não está sendo diferente. E pessoal, falamos um pouco sobre essa entrevista do Soldado. Agora vamos ver aqui, né, uma informação assim, cara, dá um certo assim, né, uma certa preocupação sobre essa fala aí do Yuri Alberto. Por quê? Porque ele desconversou sobre a sua permanência. Ele não falou, eu vou ficar, eu quero ficar. Ele só falou, está nas mãos de Deus. Então isso leva a crer, né, que talvez, se vier uma proposta muito boa, ele vai deixar o Corinthians, já que ele falou que é o sonho dele, né, jogar na Europa. Então o Corinthians tem que fazer de tudo para permanecer com ele. E se for vender, tem que vender por um valor muito alto,
porque o Corinthians tem apenas 50% dos direitos econômicos dele. Se o Timão vender por 100 milhões de reais, vai ficar apenas com 50 milhões, e isso não é bom. Pessoal, vocês acham que o Yuri tem que permanecer aí no Corinthians? O que vocês acham, hein? Vive uma fase brilhante, né? Um cara que, cara, olha isso aqui. Foi artilheiro do Brasileiro aí, juntamente com o Alejandro, vamos ver aqui. E que baita temporada, né, do Garro. Primeiro ano dele aqui no Brasil, nem parece que é o primeiro, já conseguiu ser o artilheiro, o líder, quer dizer, em assistências. Olha aqui, a artilharia ficou empatada, Alejandro e Yuri Alberto com 15 gols. E assistências aqui, o Garro ficou em primeiro, pessoal, com 10 assistências. Lembrando, o Corinthians, desde o começo do ano, vivendo um momento muito mal, né? E aí, mesmo com um momento terrível lá na zona de rebaixamento, o Garro ainda foi o líder de assistências e o Yuri o artilheiro, né? O que vocês acharam aí dessa temporada dos dois aí, né? Corinthians tem 2 jogadores no topo aí do Brasileiro, é muito importante isso, significa que o time foi bem, né? Pelo menos nessa reta final. Olha essa tabela, cara, que lindeza. O único time que ganhou os 5 últimos jogos aqui, 9 vitórias consecutivas, e aquele time que era cogitado a cair ficou muito distante, né? Olha isso aqui, 14 pontos de diferença, cara, pelo amor de Deus. É muito ponto em que o Corinthians avançou aí, cara, o time tava lá embaixo e aí foi lá pra 7º. Olha isso. Se tivesse mais umas 3 rodadinhas aí, eu acho que o Corinthians passava o São Paulo, viu? Porque o São Paulo, pelo amor de Deus, 5 partidas aqui e não ganhou nenhuma. Se tivesse mais umas 2 rodadas, o Timão passava o São Paulo aí e ia pra Libertadores, fase de grupos direto, né? Mas foi um bom ano aí do Corinthians, né, pessoal? Visto que, pelo que foi o primeiro turno aí, o Corinthians, cara, jogou muito, conseguiu ficar ainda em 7º lugar para quem estava no Z4, foi um belo final de temporada. Mas comenta aqui, pessoal, vocês estão confiantes para o ano que vem aí do Corinthians? Vocês acham que o Corinthians vai conquistar alguma coisa? Eu acho que vai, tenho certeza. Comenta aqui nos comentários a sua opinião. Agora, galera, eu vou ficando por aqui, aquele grande abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.